Malaquias capítulo 2, verso 17. Faremos a leitura até o verso 5 do capítulo 3. Amém? 2:17 a 3, verso 5. Eu farei a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Assim nos ensina a santa palavra de Deus. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio meu mensageiro, e preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e que oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero nessa noite meditar com a amada igreja sobre o seguinte tema: uma mensagem para a nossa purificação. Um tema, irmãos, que nós sabemos que se torna cada dia mais necessário ser falado nas nossas igrejas, ser tratado nas nossas igrejas. Muitas vezes as pessoas se questionam o que tem acontecido com a igreja moderna, o que tem acontecido com a igreja atual, que anda de uma certa maneira, não na sua totalidade, mas há, infelizmente, hoje no meio da igreja muitos e muitos que não estão buscando viver conforme a palavra do Senhor nos ensina. Não estão preocupados com a sua vida espiritual. Não estão preocupados com a sua comunhão com Deus. Não estão preocupados em servi-lo da melhor maneira, em trabalhar em prol do crescimento do reino. Estão completamente desapercebidas dessa necessidade ou destas necessidades. Meus irmãos, nós temos visto, e creio que todos aqui viram no último carnaval desse ano, que passou há alguns dias atrás, blocos gospels de carnaval, pastores incentivando seus fiéis a participarem do carnaval. Será, irmãos, que isso encontra amparo na palavra de Deus? Será, irmãos, que isso encontra respaldo na palavra do Senhor? O livro do profeta Malaquias, irmãos, foi escrito mais ou menos 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. E quando o povo retorna do cativeiro babilônico, há no coração do povo de Israel
uma esperança de que agora o povo de Deus, a cidade de Israel, o povo de Israel, viveria uma nova época, um novo momento da sua vida espiritual. As promessas feitas por Isaías, pregadas por Ezequiel, de um novo tempo, de um novo momento, onde o Senhor, as bênçãos de Deus seriam abundantes na vida do povo, a reconstrução do templo e todas estas coisas que estão descritas nos livros maiores, dos profetas maiores, seriam então contempladas, seriam então realizadas, e o povo aguardou, e passou-se 10 anos, e passou-se 20 anos, e passou-se 30, 40, e chegou mais ou menos 100 anos depois do retorno do cativeiro babilônico. Essas promessas não foram cumpridas na sua totalidade, essas promessas não foram vivenciadas nessa totalidade, e o povo então começa a esmorecer, o povo então começa a relaxar na fé, o povo então começa a negligenciar o ato de cultuar a Deus, cultuavam ao Senhor de qualquer maneira, os sacerdotes aceitavam qualquer tipo de oferta, o povo não tinha mais o interesse, o desejo de cultuar o Senhor da forma como Ele prescreve na sua palavra. Irmãos, esse texto que nós lemos vai nos dar aqui, vai nos informar, vai nos ajudar a entender melhor como se torna necessário e como o processo de purificação é realizado por Deus na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é os sinais de impureza. Os sinais de impureza. Leia comigo, irmãos, capítulo 2, verso 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Irmãos, aqui na palavra de Deus, por completo, nós encontramos vários e vários versículos nos ensinando a respeito da impureza, do pecado, de uma vida contrária ao que o Senhor nos ensina. Mas esse versículo que nós acabamos de ler nos mostra pelo menos 3 sinais de impureza. 3 sinais contrários a uma vida cristã saudável. O primeiro sinal de impureza que encontramos nesse texto, irmãos, é a maledicência. Percebemos no verso 17 um povo maldizente, um povo ingrato, um povo que não tinha o desejo de agradecer a Deus pelas bênçãos, um povo que se lamentava a todo momento. A maledicência, irmãos, é um terrível mal na vida do ser humano. O Filho de Deus, ele deve a todo momento estar preocupado com esse mal em sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós lamentamos por coisas que nós não deveríamos lamentar, nós não deveríamos reclamar a todo momento. O povo aqui reclama de Deus, o povo aqui se lamenta de Deus, o povo aqui, nós percebemos no verso 17, acusam Deus de ser um Deus imparcial, aliás, de ser um Deus parcial. Um Deus que não exerce o seu juízo de maneira correta. Porque no decorrer do verso 17, eu peço que o irmão olhe o verso 17, observe o verso 17 comigo.
A fala do povo diante de Deus era essa: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou também o povo se questionava: onde está o Deus do juízo? O povo maledicente, o povo que acusava Deus de parcial, o povo que duvidava do juízo de Deus. O povo que duvidava do juízo de Deus. Então, meus irmãos, esses são os sinais de uma vida impura, de uma vida que não está buscando viver conforme a palavra de Deus. Esses são sinais de homens e de mulheres que estão distantes de uma comunhão verdadeira, que estão distantes de uma realidade bíblica. A maledicência, a dúvida, colocar em dúvida o poder de Deus, o seu juízo, a sua justiça, a sua fidelidade, são sinais claros de que estes não estão ainda devidamente purificados e renovados pelo poder do Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção no verso 17 é que, além de Malaquias nos ensinar os sinais da impureza, ele nos mostra também qual é o sentimento de Deus para com estes que se comportam dessa maneira, como está aqui no verso 17. Malaquias usa o verbo enfadais. O Senhor estava enfadado com aquelas palavras de maledicência, aquelas palavras tolas, que duvidavam, que colocavam em dúvida o amor de Deus, o juízo de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. É esse o sentimento, irmãos, que é expressado pelo profeta. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías nos ensina que o Senhor nem se cansa e nem se fadiga. Que o profeta está querendo nos ensinar aqui, irmão, usando a linguagem do homem, fazendo com que o homem viesse a conseguir entender como o Senhor se sentia, é usando o verbo enfado. O Senhor está cansado. O Senhor não se cansa das nossas orações. O Senhor não se cansa das nossas intercessões. O Senhor não se cansa dos nossos pedidos. Nós acabamos de ler o Salmo 66 no início do culto, onde o salmista louva a Deus: bendita seja o Deus que não aparta de mim a sua graça e nem rejeita a minha oração. Nós sabemos disso, a palavra do Senhor assim nos ensina. Mas, irmãos, quando trocamos as orações por maledicência, quando trocamos as nossas orações por lamúria, quando trocamos as nossas orações por queixas, sem nexo, sem sentido, isso causa enfado ao coração de Deus. Então, no verso 17, nós percebemos o sinal de impureza. E quando olhamos para o capítulo 3, verso 1, começamos então a entender como o Senhor purifica o seu povo. Leia comigo, irmãos. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 3, verso 1. Como o Senhor purifica o seu povo. Eis que eu envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, quais são os meios que o Senhor usa para a purificação do seu povo? Primeiro meio é a pregação da palavra. Veja que ele inicia o verso 1 dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Nós sabemos que essa profecia, irmãos, ela é uma profecia a respeito da vinda de João Batista, que foi levantado por Deus para iniciar o preparo, pregando a palavra de Deus, para que então Jesus viesse
e assumisse o seu ministério. Mas nós sabemos que, através de João Batista, muitas pessoas foram conduzidas ao arrependimento no deserto da Judeia. A sua mensagem era justamente essa: arrependei-vos e convertei-vos. Um meio, irmãos, que o Senhor usa para que o seu povo seja purificado, para que o seu povo seja liberto, para que o seu povo seja curado, é a pregação da palavra. A pregação da palavra de Deus tem o poder de nos purificar. A pregação da palavra de Deus tem o poder de nos libertar. A pregação da palavra de Deus tem o poder de nos renovar. É por isso, irmãos, que é tão nocivo para nós negligenciarmos a pregação da palavra. É por isso que é tão nocivo para nós não dar atenção devida à pregação da palavra. É por isso que é tão nocivo, e é por isso que eu, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, a escola bíblica após escola bíblica lá em nossa igreja, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de tocar nesse assunto sobre o nosso comportamento no momento da pregação da palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não nos comportamos da maneira devida no momento da pregação da palavra. Vez por outra, lá na igreja, nós temos que chamar a atenção de alguns irmãos que se desviam facilmente a sua atenção para qualquer coisa, que muitas vezes não conseguem se concentrar da maneira devida no momento da pregação, que infelizmente muitas vezes não conseguem pelo menos guardar o texto que foi pregado, os ensinamentos que foram dados. Nós muitas vezes, irmãos, reclamamos de pastores que não têm ou muitas vezes não conseguem pregar de uma maneira satisfatória. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem isso. Nós somos exigentes com os nossos pastores, nós exigimos um bom sermão, nós exigimos um bom estudo, nós exigimos uma boa escola bíblica dominical, e é nosso dever, realmente nós devemos exigir que os nossos pastores se preparem da melhor maneira possível para trazer um bom ensinamento para a igreja. Mas, por outro lado, nós devemos também nesse momento refletir: se eu tenho tido um bom ensinamento, se eu tenho um bom pastor que prega a palavra de Deus de maneira correta, se ele tem pregado de maneira fiel, eu tenho aproveitado todo esse ensinamento? Eu tenho guardado, como diz o salmista, lá no Salmo 119, eu tenho guardado a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor? Então, meus irmãos, se queremos ser purificados por Deus, eis aqui o meio a qual o Senhor usa: a sua mensagem, os seus pregadores, a sua palavra. O segundo meio que o Senhor usa para que o seu povo seja purificado também está no verso 1. Após falar sobre o mensageiro que prepararia o caminho diante do Senhor, o profeta Malaquias nos ensina que o anjo da aliança, quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é o anjo da aliança, irmão? Quem é o anjo da aliança? Jesus Cristo, Filho de Deus. O anjo, no verso 3, no capítulo 3, verso 1, está com letra maiúscula. Aqui nós temos a referência de que Malaquias está falando de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, através de Jesus também podemos alcançar a purificação. Através de Jesus Cristo também podemos alcançar a santificação. Através de Jesus Cristo também conseguiremos alcançar a libertação. Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, tem o pleno poder de nos conceder essa graça de sermos purificados dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos ensina: Ele tem poder, o seu sangue é poderoso para purificar os pecados do mundo inteiro.
Mas em Cristo Jesus, os seus eleitos apenas conseguirão, ou serão, melhor dizendo, purificados dos seus pecados. Meus irmãos, quantas pessoas nesse momento são carentes de ouvir essa mensagem? Quantas pessoas nesse momento estão atribuladas por causa dos seus pecados? Quantas pessoas nesse momento estão sem esperança por causa dos seus pecados? Quantas pessoas nesse momento estão a ponto de dar cabo da própria vida porque estão completamente convencidas de que os seus pecados não têm jeito, de que os seus males não têm salvação, de que eles não terão perdão, que eles estão condenados? Quantas pessoas precisam ouvir a respeito do anjo da aliança, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para serem purificadas dos seus pecados? Quantas pessoas nesse momento estão carentes de ouvir uma frase tão curta, mas que pode salvar uma vida? Meu irmão, o seu pecado pode ser perdoado na pessoa de Cristo Jesus. Meu irmão, você pode ser liberto pelo poder de Jesus Cristo. Meu irmão, você pode ser transformado pelo poder de Jesus Cristo. Você pode ser purificado, mesmo que você se veja mais sujo, mais vermelho do que escarlata. Em Cristo Jesus, você pode ficar mais puro, mais alvo do que a neve. Quantas pessoas precisam ouvir isso? O profeta Malaquias, no verso 1, nos ensina como o Senhor nos purifica. Nós olhamos para o verso 1 e podemos aqui aprender algo. Afastados da mensagem de Deus e afastados de Jesus Cristo, não é possível ninguém ser purificado. Se eu e você realmente desejamos a purificação, nos aproximemos cada vez mais de Jesus Cristo, e possamos cada vez mais buscar o conhecimento que vem até a nós através da pregação da palavra de Deus. Capítulo 3, verso 2, o próprio Deus faz uma pergunta através da vida do profeta. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Irmãos, que pergunta interessante essa do Senhor através do profeta. Quem pode suportar? Porque nós olhamos para o verso 2 e entendemos que o processo de purificação é pesado, irmão. Não é um processo fácil. Não é um processo leve. Estamos falando de pecado, irmãos. Por causa dos nossos pecados, aquele que é justo morreu pelos injustos. Estamos falando de algo terrível, a qual o profeta Isaías nos ensina que nos separa de Deus, os nossos pecados nos separam de Deus. E esse processo de purificação não é fácil. O profeta Malaquias nos ensina que primeiro ele faz uma espécie de comparação. Como é o processo de purificação? Primeiro ele nos ensina porque ele é como o fogo do ourives, falando de Jesus Cristo. O ourives, irmãos, de uma maneira bem simples, era aquele homem que era responsável de pegar o ouro e fazer o processo de purificação do ouro ou da prata. E nós sabemos que esse processo de purificação desses metais nobres é através do fogo. Quanto mais quente, mais essa peça, esse metal será purificado das suas impurezas. Ele precisa passar por altas temperaturas, ser queimado ao máximo, ser exposto ao fogo ao máximo, para que toda a sua impureza seja retirada. É esta comparação que Deus faz para com aqueles que são purificados ou que passam pelo processo de purificação.
E muitas vezes, irmãos, assim também o Senhor faz nas nossas vidas. Nos coloca no fogo. Em meio às tribulações, pode ser que o Senhor esteja também fazendo com que sejamos purificados. Em meio às angústias, talvez também seja em meio um momento que o Senhor esteja usando nas nossas vidas para nos purificar. Em meio às dificuldades, em meio às intempéries da vida, em meio a problemas que de uma hora para outra surgem e nos levam a desespero, a ansiedade, muitas vezes nos leva, e nesse momento também nós somos levados pelo Senhor a orar mais, a buscar mais a Deus, a desejar mais as coisas de Deus, a estar mais presente na igreja, a consagrar mais a nossa vida. Veja, irmãos, que esse momento é usado pelo Senhor para que nós sejamos refinados, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos purificados e sejamos libertos das impurezas que o pecado traz nas nossas vidas. O profeta Malaquias diz que o processo de purificação é através do fogo do ourives e através da potassa dos lavandeiros. Irmão, se você olhar a Nova Versão Transformadora, uma outra versão da Palavra de Deus, da tradução em português, lá está da seguinte maneira: sabão forte que branqueia as roupas. O que é a potassa? É o sabão. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que devemos ser lavados. Assim como uma roupa suja deve ser bem lavada, bem esfregada, até largar toda a sujeira, todo o mau cheiro, qualquer outro tipo de nódoa, qualquer tipo de impureza. Nos tempos antigos dos nossos avós, o processo era árduo. As roupas eram batidas na pedra, era lavada, esfregada, as mulheres esfregavam com muita força. Hoje não, graças a Deus temos máquinas de lavar, joga a roupa lá dentro, bota sabão líquido e a coisa é um pouco mais leve, pelo menos para nós. Mas antigamente era um processo também difícil, pesado, e é assim também, meus irmãos, que o Senhor usa a metodologia de Deus para a nossa purificação, é ser lavado, para que sejamos libertos de toda a imundícia, de toda a impureza. Nós olhamos para o verso 2 e percebemos que esse processo não é fácil, mas é necessário. A nossa oração deve ser essa: Senhor, faz o que for preciso para que eu seja liberto dos meus pecados. Faça o que for preciso para que eu seja purificado de todo o mal, de toda a imundícia que há no meu ser. O verso 3, irmãos, o profeta agora vai nos ensinar por onde começa o processo de purificação. Capítulo 3, verso 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Interessante, irmãos. O início do processo de purificação do povo de Deus começa por onde? Olhando para o verso 3, o profeta nos ensina que através dos filhos de Levi, purificará os filhos de Levi. E quem são os filhos de Levi? Nós olhamos para o Antigo Testamento, Pentateuco, e aprendemos que são os filhos de Levi, era dos filhos de Levi que eram retirados os sacerdotes levitas para a casa de Israel. O processo de purificação começa por onde, irmãos? Começa pela liderança da igreja. Se hoje nós nos questionamos por que a igreja está tão afastada do Evangelho, por que a igreja não tem vivido o Evangelho na sua totalidade, ou pelo menos o mais perto possível disso,
Infelizmente, irmãos, boa parcela de culpa tem os líderes das igrejas atuais. Charles Spurgeon já dizia isso. Bom líder é uma bênção na vida da igreja. Bons líderes são bênçãos na vida da igreja. Mas maus líderes é uma tragédia. Pastores descompromissados, presbíteros que não buscam servir ao Senhor da maneira mais plena, mais firme, mais bíblica. Homens que se levantam para pregar a palavra e não tomam o devido cuidado, não buscam o máximo conhecimento, não buscam a máxima comunhão com o Santo Espírito, não buscam pregar o mais fiel possível que está escrito na sua palavra. Irmãos, esses homens são um perigo na vida da igreja. É por isso que, infelizmente, grande parte da igreja hoje padece e tem vivido um falso evangelho, porque não temos, infelizmente, grande parte dos nossos líderes, ou pelo menos alguns, não têm um compromisso com Deus, nem com a sua palavra, não estão preocupados em agradar a Deus, não estão preocupados com o rebanho de Deus, a qual nós somos administradores, tem servido a Deus de qualquer jeito, tem pregado qualquer coisa, e o resultado é uma igreja descompromissada, é uma igreja que não tem vivido o evangelho na sua integridade. Se desejamos uma igreja pura, se desejamos uma igreja liberta, se desejamos uma igreja fervorosa, se desejamos uma igreja comprometida com o evangelho, a nossa oração deve ser essa: pastor Natan, presbítero Antônio, presbítero Martins, pastor Júlio e todos os demais líderes da igreja presbiteriana do Brasil. Senhor, começa por mim. Aonde eu tenho errado, Senhor, como líder? Aonde, Senhor, eu não tenho atendido na sua exigência, na sua palavra? Aonde, Senhor, eu tenho falhado? Nós precisamos urgentemente, os líderes da igreja precisam urgentemente se voltar cada vez mais para Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina em Hebreus, capítulo 13, que nós daremos conta. Nós daremos conta daqueles a qual nós pastoreamos. O autor da carta aos Hebreus faz até um apelo para a igreja: obedecei os seus líderes, os seus guias, para que eles venham pastorear vocês, não gemendo, mas com alegria, porque eles darão conta de vocês diante de Deus. Então, meus irmãos, que tenhamos líderes mais puros, mais santos. Convoco a igreja presbiteriana para a Futura a orar cada vez mais pelos seus líderes, como nós fizemos agora há pouco, para que nós venhamos cada vez mais ser instrumentos de Deus para a edificação da igreja do Senhor sobre a terra. Nós entendemos também, irmãos, olhando para o verso de número 5, as evidências de uma igreja purificada. O verso 4 e o verso 5. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a evidência de uma igreja purificada? Nós encontramos aqui no verso 4 e no verso 5 pelo menos duas evidências. Primeiro, uma oferta agradável a Deus. É claro que aqui, irmãos, o profeta está falando a respeito do momento da entrega das ofertas lá no Antigo Testamento, no templo. Inclusive, quando você olha para o capítulo 2, você vai aprender que os sacerdotes estavam aceitando qualquer cordeiro.
não estavam mais exigindo o que a Bíblia exige lá no Pentateuco, macho de 1 ano, sem defeito. Eles estavam aceitando qualquer coisa. E o Senhor repreende os sacerdotes por causa disso. E aqui nós aprendemos que quando o Senhor se agrada da oferta, é uma evidência de que aquela igreja está buscando, aquele povo está buscando, está vivendo, está desfrutando de uma purificação, de um momento de renovo, de comunhão com Deus. Pastor, então quer dizer que a evidência da igreja presbiteriana Prado Futuro, que ela está purificada em comunhão com Deus, é quando ela entrega o dízimo. Nós entendemos, irmãos, que a oferta agora não é somente aquilo que entregamos materialmente na igreja. Até porque o culto a Deus é um momento de oferta ao Senhor. A forma como nós o cultuamos, a forma como nós nos comportamos no culto, nós entendemos olhando a partir do Novo Testamento que não é só um momento litúrgico ou um momento onde estamos reunidos dentro da igreja, servindo ao Senhor em um culto, mas a nossa vida, Paulo nos ensina em Romanos 12, que a nossa vida deve ser um culto racional a Deus. Então veja, irmãos, que a partir do momento em que eu cultuo ao Senhor de maneira que Ele venha se agradar, então isso se torna para mim e para a igreja uma evidência de que estamos sendo purificados pela boa mão do Senhor. Perceba, irmãos, que o verso 4 e o verso 5 nos ensina que é o Senhor que tem que se agradar do nosso culto, não é nós que devemos nos agradar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas vão para a igreja e quando termina o culto dizem uma frase muito infeliz: eu não gostei do culto hoje, o ministério de louvor não me agradou hoje, o sermão não me agradou, a liturgia não me agradou. Irmãos, isso é dito por pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, irmãos, esse momento aqui, quem tem que ser agradado não é nós, é Deus. Nós é que devemos vir para cá com a seguinte preocupação, ou com o seguinte objetivo, melhor dizendo: eu vou para a igreja hoje, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus com os meus louvores, eu quero agradar a Deus com a minha oferta, eu quero agradar a Deus com a minha oração, eu quero agradar a Deus no momento que eu ouvir a palavra do Senhor, eu quero agradar a Deus com a minha pregação, eu quero agradar a Deus. É Ele, irmãos, que deve olhar para nós e dizer: eu me agradei do seu culto, eu me agradei do seu louvor. Perceba, irmãos, como a igreja está muitas vezes totalmente contrária ao que a palavra do Senhor nos ensina. A segunda evidência de uma igreja purificada se encontra no verso 5. Rejeição de pecado. A igreja purificada, que passou pela potassa, que passou pelo fogo do ourives, agora será uma testemunha veloz. Contra quem? Contra os pecados de feitiçaria, de adultério, de falso testemunho, de defraudação, de opressão e de todo tipo de distorção de direito. Quando eu sei que eu estou sendo purificado, que eu estou passando pelo processo de purificação, quando é que eu posso detectar que o Senhor está trabalhando na minha vida? É quando eu começo, irmãos, a me comportar contrário ao pecado, quando eu começo a rejeitar o pecado, quando eu começo a não me acomodar mais com os meus pecados, quando eu não me sinto mais confortável em um ambiente de pecado, quando eu não me sinto mais confortável em conversas que só falam coisas sobre o pecado, coisas pecaminosas, quando eu deixo de assistir programas que me levam a pecar, quando eu deixo de ouvir pessoas que me levam a pecar, quando eu rejeito, irmãos, quando eu busco rejeitar,
toda forma de pecado, aí, meus irmãos, nós podemos olhar e dar graças a Deus. Senhor, obrigado, o Senhor está me ajudando, o Senhor está me abençoando, o Senhor está realizando o teu processo de santificação na minha vida. Quando ao invés de ser conivente, eu sou testemunha contra, como diz aqui o profeta no verso 5. Quando ao invés de ser conivente, eu alerto, eu aponto, eu manifesto a palavra de Deus diante de situações pecaminosas, diante de pessoas pecaminosas. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 5 da carta aos Efésios que nós devemos reprovar todas as obras das trevas. Então, a partir do momento, meu irmão, que eu começar a rejeitar o pecado, a não aceitar ofertas que me levem a pecar, a rejeitar pessoas que vivem deliberadamente no pecado, não querem se emendar, não querem nada com Deus e, além de tudo, querem também que a gente siga a sua rota de pecado. Aí sim, nós podemos olhar para o céu e agradecer: Senhor, Tu tem trabalhado na minha vida. Mas se porventura, irmãos, eu estou acomodado com o meu pecado, eu estou muito confortável com o meu pecado, minha família vive em pecado e eu estou muito bem, não me sinto desconfortável, me sinto à vontade. Quando eu vivo em um ambiente de pecado e não me revolto, não me angustio, não procuro me libertar daquela situação, então nós devemos nos preocupar, nós devemos começar a ligar o sinal de alerta na nossa mente e no nosso coração. Eu quero concluir deixando 3 aplicações a respeito desse texto que nós lemos. Uma mensagem de purificação. Nós entendemos, olhando para esse texto, que a purificação depende completamente da obra de Deus em nossas vidas. Não depende do pastor, não depende do presbítero, do diácono, não depende do meu pai, não depende da minha mãe, depende de Deus. É Deus que misericordiosamente começa a trabalhar na vida dos seus filhos. É Deus que, através dos meios de graça que são concedidos por Ele, começa então a nos purificar de todo pecado, de todo mal, de todo tipo de atitude condenada na sua palavra. Que bom saber, irmãos, que não depende de nós, depende de Deus. E aí, meus irmãos, nós devemos colocar isso em oração também. Senhor, me purifica. Seja de pecados da língua, do pensamento, dos olhos, de onde tiver, Senhor Deus, uma manifestação maior de pecado na minha vida, que o Senhor me liberte, porque o Senhor purifica, o Senhor tem poder para isso. Segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que o Senhor purifica os seus filhos por meios estabelecidos pelo próprio Deus. Aqui a gente viu o anjo da aliança, Jesus Cristo, aqui a gente viu a sua palavra, aqui a gente viu o fogo do ourives, aqui a gente viu a potassa do lavandeiro, meios que o profeta, usado por Deus, nos descreve, estabelecidos por Deus para a nossa purificação. Isso me ensina, irmãos, que não é a igreja que determina como seremos purificados. Eu não preciso, irmãos, ser um pastor, nem o pastor Natan também precisa disso, ser alguém com criatividade. Rapaz, o que eu vou inventar na igreja para que a igreja venha ser purificada dos seus pecados? Campanha das 7 semanas, campanha das 7 batalhas, das 7 voltas e não sei o que mais que as pessoas inventam por aí. Não, nós precisamos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra: pregação, oração, consagração, sacramento. É disso que nós precisamos, o Senhor já estabeleceu. Nós não precisamos procurar, meus irmãos, em nenhuma fonte. Nós precisamos realmente, se desejamos a purificação, a libertação dos nossos pecados, nós precisamos recorrer para a palavra de Deus. Recorra para a palavra.
E ela há de nos mostrar os meios que o Senhor estabeleceu para que sejamos purificados. Nós entendemos também, irmãos, olhando para esse texto, que a purificação, que a santificação é sim plenamente alcançável, desde que estejamos em Cristo Jesus. Pessoas, infelizmente, hoje dentro da igreja nós encontramos pessoas resistentes à palavra santidade, resistentes à palavra purificação, resistentes à vida de santidade. Não, meus irmãos, isso é plenamente alcançável, desde que estejamos em Cristo Jesus, o anjo da aliança. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos, e o Senhor dispõe os meios que nós necessitamos para que sejamos purificados e tenhamos realmente uma vida de plena comunhão com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, e que sejamos cada vez mais alvo da graça e da misericórdia de Deus, e que Ele venha cada vez mais realizar a sua obra purificadora em nossas vidas. Que Deus nos abençoe no nome de Cristo Jesus.